Avançando então para a lição da terça-feira, que traz como título Cântico do Meu Amado, nós vamos considerar que em meio ao conflito cósmico, Deus manifesta seu amor e justiça de maneiras surpreendentes. No entanto, alguns ainda podem perguntar: será que Deus poderia ter feito mais? Será que Deus ainda poderia ter feito algo diferente para prevenir ou eliminar o mal? O conflito e a história do grande conflito, os relatos bíblicos, indicam que o Senhor agiu, nosso Deus agiu de forma a respeitar o livre-arbítrio. Isso sempre vai estar em conta e precisa ser considerado. E isto era necessário para que Deus pudesse respeitar todas as suas criaturas. Deus, aparentemente, ele vai agir dentro das restrições morais, como vimos nas regras de engajamento, no contexto dessa disputa cósmica acerca do seu caráter. Não é outra disputa a não ser esta. O caráter de Deus sendo acusado e Deus demonstrando a sua santidade, a sua pureza e a perfeita combinação de amor e justiça, que só poderia ser resolvida por amor, nunca, jamais pela força. O texto então agora a pergunta número 4 vai nos levar para Isaías capítulo 5, deixa eu localizar aqui na minha Bíblia, e nós vamos considerar então esta parábola da vinha no Antigo Testamento. E os versos, a leitura é muito interessante, eu vou fazer uma leitura rápida. Agora cantarei ao meu amado cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. E esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Olha que interessante. Isaías é esse personagem, é esse poeta, como profeta, ele também atua aqui como poeta. É ele quem entoa o cântico ao seu amado. Este amado é Deus, o dono da vinha. Ele é que está aqui representado pelo dono da vinha, e a vinha é a representação do seu povo. E num sentido mais amplo, pode ser também aplicado à ampla atuação de Deus neste mundo. E o que o verso 2 nos diz? A maneira como Deus cuidou dessa vinha, ele fez de tudo, tomou todas as providências, ele cercou, limpou, plantou vides, escolheu vides especiais, depois colocou uma torre para vigiá-la, para cuidar dela, abriu um lagar para lidar com seus frutos, e ele esperava que essa vinha desse uvas boas, mas na verdade ela deu uvas bravas, e a tradução original nos leva a entender que deu uvas podres, imprestáveis. A partir de Isaías do verso 3, do capítulo 5, então agora é o próprio Deus quem fala. E mais uma vez vou fazer a leitura. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? Que mais? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas, eu fiz tudo. Em outras palavras, Deus está chamando os moradores, está chamando o seu povo e dizendo: meu povo, o que mais poderia, vocês que entendem desse negócio de vinha, de viticultura, o que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? E tendo feito tudo o que eu fiz, eu esperava que desse uvas boas, mas não funcionou, não deu certo. A partir então desse verso, Deus está falando, e ele convida as pessoas, convida o seu povo, e nos convida a nós também, para que julguemos entre ele e sua vinha. No versículo 4, Deus faz uma pergunta fundamental e importante: o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, ela veio a produzir uvas más? O que mais Deus poderia ter feito para lidar com o problema do mal? Essa é a pergunta levantada. É incrível que Deus chega a pedir a opinião das pessoas. O que mais Deus poderia fazer? Nós temos a convicção, irmãos, que Deus fez tudo o que podia fazer. E mais ainda, que traz alegria e esperança ao nosso coração,
ainda que este ponto final na história do pecado e do mal não tenha sido colocado, mas a vitória de Cristo na cruz nos dá a esperança de que um dia Jesus e o nosso Deus vão colocar um ponto final na história de pecado, na história de dor e sofrimento, e nós então poderemos louvar o nome de Deus dizendo: Senhor, o Senhor fez tudo que era possível. Que você e eu sintamos esta bênção de Deus estar fazendo tudo que lhe é possível para nos oferecer a bênção da salvação, a vitória sobre o mal e manter-nos com a esperança de um dia desfrutarmos dessa eternidade sem pecados. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira.